Mateus capítulo 13, versículo 47 a 50 diz assim: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Queridos, por que Jesus falava por meio de parábolas? Alguém sabe falar? Por que Jesus falava por meio de parábolas? Inclusive, essa pergunta que eu estou fazendo aqui, ela não está muito correta. Ela está, talvez, um tanto incompleta. Porque essa foi uma pergunta que os discípulos fizeram a Jesus Cristo. Está em Mateus capítulo 13. Se vamos observar, a partir do versículo 10, nós vemos o momento em que os discípulos questionam a Jesus Cristo dizendo: por que lhes fala por parábolas? Olha a pergunta: por que lhes fala por parábolas? No sentido, seria traduzido assim: por que o Senhor fala a eles por parábolas? Ou seja, quando Jesus Cristo falava às multidões, ele usava o método de parábolas. Entretanto, quando estava com os seus discípulos no particular, dentro de uma casa, num certo lugar em que pudesse ter uma intimidade maior, Jesus não falava por parábolas. Tanto é que a resposta de Cristo é: eu falo a eles por parábolas para que eles não entendam. Para que eles vendo não vejam e ouvindo não ouçam. Ao passo que aos filhos do reino, esses mistérios são revelados. Então, na verdade, essas parábolas, elas trazem na sua essência revelações profundas acerca dos mistérios do reino de Deus. O reino de Deus consiste no mistério, de maneira que aqueles que não são eleitos, de maneira que aqueles que não são filhos, eles não podem entender esses mistérios. Esses mistérios estão ocultos para aqueles que não são os eleitos de Deus. Agora, os eleitos de Deus, pelo contrário, eles recebem esta revelação de Deus no seu espírito. Não é meramente uma revelação intelectual, no âmbito do intelecto, mas é uma revelação no espírito. Até porque no âmbito do intelecto, você pode pegar uma parábola dessa, e aqui você tem a parábola e tem o significado em seguida da parábola. Você pode levar a uma universidade, chamar um doutor em línguas, né? Ou que seja em texto, e ele então vai ler o texto, e ele poderá fazer toda uma análise sintática, morfológica, uma análise do texto em todas as suas estruturas. Entretanto, mesmo compreendendo o texto na sua objetividade, isso não significa que houve ali revelação. A revelação acontece no espírito humano. Quando então a pessoa, ela recebe essa mensagem, e então o Espírito Santo lhe abre o entendimento para compreender coisas que estão no coração de Deus. E nós estamos já há algumas semanas nesse processo de receber tais revelações, de sermos ministrados por essas verdades, esses mistérios, que agora para nós já não são mais mistérios. Embora essa última parábola, ela ainda traz alguns mistérios que são grandes, e talvez você chegue até a se arrepiar, ou até sinta um certo receio no seu coração, quando nós dissermos o mistério desta parábola da rede. Só para os irmãos terem uma conexão, quando se fala de reino dos céus, nós temos que entender que o reino dos céus é o reino de Deus. Amém, queridos? O reino dos céus não é outro reino, é o reino de Deus. Entretanto, não se pode falar de maneira geral que o reino de Deus é o reino dos céus. Alguém pode, mas como é que o reino dos céus é o reino de Deus, mas o reino de Deus não é o reino dos céus? Aí poderíamos dar um exemplo prático para que você compreenda o que estamos dizendo. Se você está em um outro país, você está lá no Japão, digamos, e aí você esteja vindo para Brasília, você mora em Brasília. Você fala: vou pegar um avião para Brasília ou um avião para o Brasil? Você vai para o Brasil. Estou indo para o Brasil, está em outro país. Isso porque Brasília é Brasil, ou não é? Brasília é Brasil. Entretanto, você não pode falar que o Brasil é Brasília.
O Brasil é Brasília? Mas Brasília é Brasil? Vamos lá. Brasília é Brasil? É o Brasil? Não, mas é Brasil. Faz parte dele. Mas o Brasil é Brasília? Não, porque o Brasil é maior do que Brasília. Enquanto que Brasília, embora parte do Brasil, ele é menor do que o Brasil. Assim é o reino de Deus e o reino dos céus. O reino de Deus, ele é maior do que o reino dos céus. Em que aspecto? O reino de Deus, ele vai de eternidade a eternidade. Esse é o reino de Deus. Ou seja, desde do primeiro relacionamento de Deus com as suas criaturas, com o seu poder e o seu domínio e autoridade, ali já é o reino de Deus. O reino dos céus, entretanto, se refere ao reino de Deus desde a encarnação de Jesus Cristo até o final do milênio.